Eu tô com fome, quero merendar. Pão com mortadela e guaraná. Pão com mortadela e guaraná. Ai, coloquei o óculos da bike aqui, né, para lembrar do pão com mortadela que eu como todo dia. Gente, eu descobri, né, por que que eu não emagreço. É porque eu fico comendo pão com mortadela e guaraná. Mas eu já parei com o guaraná, misericórdia. Semana passada deu uma pedra no rim, né, de madrugada. Ainda bem que eu expeli ela, a gente orou, né, expeliu. Foi questão assim de 30 minutos de dor, 20 minutos de dor, mas curado, mas também abandonei refrigerante porque não quero mais sentir essa dor do inferno, não. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Que alegria tê-los aqui mais um dia, mais uma leitura bíblica do nosso projeto Bíblia um Ano. Todos os dias nós estamos lendo a Bíblia juntos para crescer e aprender naquilo que o Senhor tem. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, né? Deixa aqui, né, o seu comentário. Pastor, cheguei com tudo, porque tem muitas coisas boas, preciosas aqui na Bíblia para a gente crescer e aprender. Bora lá que nós vamos ler hoje João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 60. Depois vamos para Crônicas e Zacarias. Bora lá então. João 6,60. Ele diz assim, ó: muitos dos seus discípulos disseram assim: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que os seus discípulos reclamavam, ele disse: isso ofende vocês? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito em vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus mesmo sabia, desde o princípio, que não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai dê de mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus voltou para os 12 e perguntou: ei, vocês também não querem ir embora? Mas Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês, 12, mas um de vocês é do diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Gente, eu acho fantástico isso. A gente consegue ver, né, que muitas pessoas não estavam com Jesus porque estavam ali com o coração correto. Muitos deles estavam por causa dos milagres, outros por causa da comida que ele estava entregando a eles, né? E a gente consegue trazer isso para os dias de hoje. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas o coração não está totalmente entregue ao Senhor. É por isso que a gente vê pessoas que vão, ficam um pouquinho, aí depois some da igreja, aí desvia, aí volta para aquela vida errada, porque não teve um encontro genuíno mesmo, de fato. Você percebe que quem tem um encontro genuíno, como Pedro, ele fala: meu, eu entendi o sentido da vida e eu não saio mais daqui. Você só tem as palavras de vida, só você tem, né? Você é a única fonte. Então eu oro mesmo para que você tenha um encontro tão genuíno com Deus, um encontro tão verdadeiro com Jesus, que você fala: meu, não dá mais para seguir a minha vida sem ouvir essa palavra, sem ter um relacionamento com Deus, sem ter a minha fé depositada naquele, não é, que ressuscitou dentre os mortos para me salvar, para mudar a minha vida. Bora lá então. 1 Crônicas, Samuel, o rei 6, Crônicas, 1 Crônicas 25 e 26. Nós estamos ainda aqui, né, a organização nessa transição agora de tabernáculo para templo, das responsabilidades. Bora lá falar dos músicos. Ele diz assim, ó, verso 1 do capítulo 25. Depois Davi, os comandantes das famílias de Asaf, Emã e Jetum para profetizar, com o acompanhamento de liras, harpas, símbolos. Essa é a lista dos nomes e suas responsabilidades. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Zetanias e Azarela trabalhavam sob a direção de seu pai. Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Gedutum, Gedalias, Eri, Jesaías, Simei, Razabias, Matias, 6 ao todo. Trabalhavam sob direção do seu pai. Gedutum, que profetizava com o acompanhamento da lira, dando graças e louvando ao Senhor. Dos filhos de Emã, Boquias, Matanias, Uziel, Subael, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbes, Casa, Malote, Otir, Maziote, todos eram filhos de Emã, vidente do rei, pois Deus tinha lhe dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas de acordo com sua promessa.
Todos esses homens estavam sob sua direção, a direção de seus pais, e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus. Asaf e Gedutum e Emã se reportavam diretamente ao rei. Eles e suas famílias estavam preparados para cantar diretamente ao Senhor, e todos eram no total de 288. Eram músicos talentosos, músicos nomeados para o seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres e aprendizes. A primeira sorte caiu para José, do clã de Asaf, 12 dos seus filhos e parentes. A segunda para Gedalias, e 12 dos seus filhos e parentes. Terceira para Zacur, de 12 dos seus filhos e parentes. Quarta para Zeri, de 12 dos seus filhos e parentes, né? Bora lá, versículo 12. E ele diz: a quinta para Netanias e 12 dos seus parentes, a sexta para Boquias e 12 dos seus filhos e parentes, a sétima para Sarela, 12 dos seus filhos e parentes, a oitava para Jesaías e 12 dos seus filhos e parentes, a nona para Matanias e 12 dos seus filhos e parentes, né? Dá pra fazer uma música, né? 12 dos seus filhos e parentes, 12 dos seus filhos e parentes, 12 dos seus filhos e parentes, né? Verso 17, a décima para Simei e 12 dos seus filhos e parentes, a 11ª, né, para Uziel e 12 dos seus filhos e parentes, a 12ª para Asabias e 12 dos seus filhos e parentes, a 13ª para Subael e 12 dos seus filhos e parentes, a 14ª para Matitias e 12 dos seus filhos e parentes, a 15ª para Jerimote e 12 dos seus filhos e parentes, a 16ª para Hananias e 12 dos seus filhos e parentes, a 17ª para Josbecasa e 12 dos seus filhos e parentes, a 18ª para Hanani e 12 dos seus filhos e parentes, a 19ª para Maloti e 12 dos seus filhos e parentes, a 20ª para Eliata e 12 dos seus filhos e parentes, a 21ª para Otile, 12 dos seus filhos e parentes, a 22ª para Gidalte, 12 dos seus filhos e parentes, a 23ª para Maziote, 12 dos seus filhos e parentes, a 24ª para Romante, Ezer e 12 dos seus filhos e parentes. Agora, capítulo 26, verso 1. Essas são as divisões dos guardas das portas. Lembra que cada pessoa tinha uma responsabilidade. Esse monte de nome estranho que a gente leu com seus 12 filhos e parentes, né, era responsável pela música, o ministério de louvor ali com 12 pessoas. Bora lá? Será que isso é um sinal? Será que é para falar que toda composição do ministério tem que ser 12? É claro que não, gente. Né? Bora lá, 1 Crônicas 26:1. Ele diz: são essas divisões dos guardas das portas. Os coraitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Abiasav. O primeiro filho de Meselamias foi Zacarias. O segundo foi Gediel. O terceiro Zebadias. O quarto Jatiniel. O quinto Elão. O sexto Jonã. O sétimo Elionai. O primeiro filho de Obed-edom foi Semaías. O segundo Jeozabe. O terceiro Joá. O quarto Sacar. O filho de Natanael. O sexto Amiel, o sétimo Isacar, o oitavo Peuletai. Deus os havia abençoado, né, como abençoou Obed-edom. Semaías, filho de Obed-edom, teve filhos muito capazes e ocuparam posições de grande autoridade no clã. Estes eram os nomes deles: Otine, Rafael, Obed, Euzabade. Seus parentes Eliú, Semaquias também foram homens muito capazes. Todos esses descendentes de Obed-edom, incluindo seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para o seu trabalho. Os 18 filhos e parentes de Meselamias também foram homens muito capazes. Os filhos de Roça, do clã de Merari, foram Sinri, nomeado chefe por seu pai, embora não fosse o mais velho, e Uquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Romã foram 13 ao todo. Essas divisões de guarda todas foram feitas conforme seus chefes e suas famílias. Os guardas, como os outros levitas, serviam na casa do Senhor. Foram encarregados de guardar as portas por sorteio, de acordo com as famílias, sem levar em conta a idade ou treinamento. Meselemias e seu grupo ficaram responsáveis pela porta leste. Seu filho Zacarias, conselheiro de grande sabedoria, ficou responsável pela porta norte. Obed-edom ficou responsável pela porta sul. Seus filhos pelo depósito, Supim e Rosa ficaram responsáveis pela porta oeste, pela passagem que dava para o templo. O serviço dos guardas foi dividido de forma igual. Todos os dias seus levitas ficavam encarregados da porta leste, quatro da porta norte, 4 da porta sul, 2 duplas do depósito, né? 2 duplas para não falar 4, né? Ele coloca: cada dia 6 ficavam encarregados da porta oeste, 4 da porta que dava para o templo e 2 do pátio. Essas foram as divisões dos guardas das portas dos clãs de Coré e de Merari. Outros levitas, sob a liderança de Aías, eram encarregados dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos onde ficavam os objetos consagrados. Da família de Libni, do clã de Gerson, Jeiel era o chefe. Os filhos de Jeiel, Azetã e seu irmão Joel, eram encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Os líderes descendentes de Arão, de Izar e Hebron e Uziel foram do clã de Arão.
e foi descendente de Gerson, filho de Moisés. Ele era oficial encarregado dos tesouros. Suas gerações de parentes, por parte de Eliezer, foram Reabias, Jesaías, Jorão, Zicre e Selemote. Selemote e seus parentes eram encarregados dos tesouros que o rei Davi, o chefe da família, generais, capitães e outros oficiais do exército haviam dedicado ao Senhor. Esses homens dedicaram parte do despojo que havia batido nas batalhas para a manutenção da casa do Senhor. Selomote e seus parentes também cuidavam de todas as ofertas dedicadas a Deus pelo vidente Samuel. Lembra que os profetas eles eram também chamados de vidente, né, por causa muitas vezes desse anúncio de coisas futuras, dessa profecia, tá bom? E ele diz, ainda pelas mais ofertas dedicadas ao Senhor, do clã Isar, Ananias e seus filhos receberam a responsabilidade administrativa de Israel como oficiais e juízes. Do clã de Hebron, Rezabias, seus parentes, 1.700 homens capazes, foram encarregados das terras israelitas a oeste do rio Jordão. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas ao serviço e ao Senhor nessa região. Também do clã de Hebron, Gerias era chefe dos Hebronitas e, de acordo com os registros genealógicos, no 40º ano do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e foram encontrados homens capazes do clã de Hebron em Jazer, na terra de Gileade. Havia 2.700 homens capazes e chefes de família entre os parentes de Gerias. O rei Davi os enviou para o lado do Jordão e encarregou das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas a Deus e ao rei. Então a gente vê aqui distribuição de função. O que a gente aprende? Você não foi chamado para fazer tudo. A beleza da igreja e do evangelho está exatamente em nós sermos diferentes. Temos qualidades e atribuições diferentes. Um não é maior do que o outro. Nós somos apenas diferentes. Aquele que prega não é maior do que aquele que recebe. Não é uma pessoa lá na porta da igreja do que aquele que limpa o banheiro. Não. Todos nós somos iguais para Deus. Somos membros de um só corpo. Bora lá então. Zacarias agora, capítulo de número 11, vamos ver aqui mais aí uma profecia, uma visão dele. Ele diz assim: abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore seus bosques de cedro. Chorem cipestres por todos os cedros caídos, até os mais majestosos tombarão. Chorem carvalhos de Bazã, pois os densos bosques foram derrubados. Ouçam o gemido dos pastores, pois os pastos verdes foram destruídos. Ouçam os leões fortes que rugem, pois as matas do vale do Jordão foram devastadas. Assim diz o Senhor meu Deus: vai, cuide do rebanho destinado à matança. Os compradores abatem suas ovelhas sem remorso, e os vendedores dizem: louvado seja o Senhor, pois fiquei rico. Nem mesmo os pastores têm compaixão das ovelhas. Da mesma forma, não terei compaixão dos habitantes dessa terra, diz o Senhor. Eu os entregarei nas mãos uns dos outros e nas mãos do seu rei. Eles devastarão a terra e eu não os livrarei. Portanto, cuidei do rebanho destinado para a matança e do rebanho oprimido. Então peguei 2 varas de pastor e chamei uma delas favor e outra contra de união. Num só mês acabei com seus 3 pastores. Contudo, perdi paciência com as ovelhas e elas também me odiaram. Eu lhes disse: não serei mais seu pastor. Não me importarei se morrerem, se forem devoradas, e aquelas que restarem comam a carne umas das outras. Em seguida, peguei a vara chamada favor e quebrei ao meio, para mostrar que havia cancelado a aliança que tinha feito com todas as nações. Assim acabou a minha aliança com ela. O rebanho aflito me observou e entendeu que o Senhor falava por meio das minhas ações. Então ele lhes disse: se quiserem, paguem meu salário, mas se não quiserem, também não paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro, esse preço fabuloso pelo qual me avaliaram. Pegue as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Depois peguei uma outra vara chamada união e quebrei ao meio para mostrar que a união entre Judá e Israel havia se rompido. Então o Senhor me disse: volte agora e faça o papel de pastor inútil, para mostrar como entregarei essa nação a um pastor que não cuidará das ovelhas que estiverem morrendo. Nem protegerá as pequenas, não curará as feridas, nem alimentará as saudáveis. Em vez disso, comerá a carne das ovelhas mais gordas e arrancará seus cascos. Que aflição espere esse pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cortará o seu braço e atravessará seu olho direito. O braço ficará imprestável e o olho direito totalmente cego. A gente vai ver aqui os profetas falando sobre pastores ruins, sobre pessoas que não
cuidavam, né, de fato da igreja, cuidavam do rebanho, muito pelo contrário, só se aproveitavam, né? A gente vê Deus de fato amaldiçoando depois essas pessoas, né, falando sobre coisas ruins que iriam acontecer. É muito triste porque a gente vê isso como uma sombra de algo grande que iria acontecer nos dias de hoje. Infelizmente, temos muitos pastores que roubam as igrejas, que roubam as ovelhas, que só pensam no dinheiro das pessoas, que só pensam em tirar proveito. Eu mesmo fico muito triste, porque anos atrás, quando eu tinha acabado de assumir o pastoreio, assumi com apenas 24 anos de idade, todos os lugares que eu chegava, me apresentava como pastor, as pessoas brilhavam nos olhos. Hoje, quando eu falo que eu sou pastor, as pessoas olham de canto de olho. Por quê? Muitas pessoas que não são pastores estão na frente das igrejas, cometendo toda sorte de pecados, delitos, mentiras, vida de mau caráter, e isso tem manchado. Mas eu oro mesmo para que nesses dias se levantem pastores de caráter e honra, para que nós venhamos restaurar, não é esse chamado de Deus, esse algo que a Bíblia mesmo diz, que aquele que anseia o episcopado, o chamado pastoral, excelente obra almeja. Vamos juntos, se você tem um chamado pastoral, cuide do seu nome, cuide das suas atitudes, para que juntos nós possamos brilhar em meio ao mundo de pastores que andam em trevas. O que é que Deus falou ao seu coração? Escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, que eu quero te agradecer pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem iluminado os nossos olhos, tem, Pai, capacitado as nossas vidas a fazermos escolhas melhores. Eu oro mesmo, Pai, por um tempo de homens e mulheres de honra. Eu oro, Pai, por ministros e líderes inspirados pelo Teu Espírito, mas também repletos de caráter nesses dias. Eu oro para que essa onda de pecados, essa onda de escândalos que tem, Pai, chegado de forma pública em meio à sociedade, vinda de pastores, vinda de líderes, eu oro, Pai, para que isso cesse. Eu oro para que homens de honra, homens de caráter venham de ser de fato levantados nesses dias. Pai, que esses pastores que se autodenominam, que abrem igrejas independentes, né, por meio de divisões, eu oro, Pai, para que eles não prosperem, para que fique nítido aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. Eu oro mesmo para que esses escândalos cessem, para que pessoas, Pai, possam se aproximar das igrejas, se aproximar do Senhor, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito, Pai, guardando mesmo a vida de cada um que tem um chamado genuíno e os fazendo prosperar segundo as suas escolhas de fidelidade. Eu oro por cada um dos meus irmãos para que eles brilhem como luz em meio a trevas densas que têm se levantado nesses dias. Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, querido. Seja você luz, seja você uma pessoa, né, irrepreensível, como a Bíblia mesmo diz. É necessário que o obreiro ele seja irrepreensível e não tenha do que se envergonhar. Cuide da sua vida, cuide das suas escolhas e faça o nome de Deus muito bem conhecido por essa terra. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama. Deixa o like aqui no vídeo. Eu te espero amanhã no nosso próximo Bíblia em um Ano. Fique com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.